Na Etiópia, o presidente Lula afirma que vai acabar novamente com a fome no Brasil. Jair Bolsonaro diz que transferiu dinheiro para os Estados Unidos por ter dúvidas sobre a política e a economia do atual governo. Polícia Federal diz que foi para aguardar um golpe de Estado. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, daria nota 0 no quesito fantasia para a escola de samba, que caracterizou policiais como figuras demoníacas. O Brasil News está começando. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou diversas medidas para a prevenção de novas fugas nos presídios federais. A construção de muralhas está entre as ações. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou uma série de medidas para reforçar a segurança e prevenir novos episódios de fuga nos presídios federais. Entre as ações, Lewandowski afirmou que irá aumentar o reforço de agentes de segurança nos presídios federais, além de construção de muralhas. Nós vamos também, isto é uma providência que pode ser tomada desde logo, nós vamos requisitar a nomeação de 80 policiais penais federais que já foram aprovadas em concurso público para reforçar o sistema prisional federal. Finalmente, algo que é mais custoso, é mais trabalhoso, mas já está no planejamento nosso, é a construção de muralhas em todos os presídios federais, a exemplo daquilo que foi feito aqui na unidade do Distrito Federal. Em outro trecho, o ministro detalhou a possível causa da fuga dos 2 detentos. A fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinza, né? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Outro fator que contribui para isso, como eu disse, é porque o presídio estava passando por uma reforma interna. Várias instalações estavam sendo reformadas. Então, havia operários lá dentro da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas. Para Lewandowski, os fugitivos ainda devem estar na região da cadeia, porque as imagens de vídeo não mostraram nenhum veículo fazendo o resgate. Que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam homiziados ainda naquela região. Por quê? Porque pelas videocâmeras nós não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio. Quem está acompanhando todos os desdobramentos da fuga que ocorreu na penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tem mais detalhes, é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Mesmo antes da posse do ex-ministro Lewandowski, o ministro atual, já se sabia que ele ia sofrer pressão com relação à segurança pública. Isso porque existe uma corrente no Brasil que é a favor de criação de um ministério próprio para a segurança pública. E é uma reivindicação antiga do PT. Pois bem, o que acontece é o seguinte: a segurança pública, das últimas pesquisas, do final do ano passado até princípio deste ano, figura em primeiro lugar na preocupação dos brasileiros. Então não é mais a saúde a grande preocupação dos brasileiros. A grande preocupação dos brasileiros é a segurança pública. O que não se sabia, nem se previa, era que, mesmo antes de um mês no Ministério, o ministro Lewandowski queria enfrentar exatamente um acontecimento grave com relação à segurança pública.
O ministro, evidentemente, não está muito familiarizado com segurança pública, apesar da sua cultura jurídica. Veja que na sua entrevista ele falou que a primeira coisa foi destituir toda a diretoria, mas que não se sabia o que tinha acontecido. Ora, se você não sabe o que está acontecendo, como é que você destituiu a diretoria? Vamos agora, rapidamente, a alguns acontecimentos da procura. Moradores de Mossoró disseram que viram, no meio da semana, os dois presidiários passando por lá. Foram encontrados tênis, foram encontrados toalhas, foram encontradas pegadas possivelmente dos fugitivos. As polícias que estão lá, estão reclamando que estão recebendo muita informação falsa e que isso dificulta a busca e a apreensão. É uma crise que tende a crescer. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que transferiu R$800 mil para os Estados Unidos por temer a política e economia do governo Lula e que a remessa não é ilegal. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviou de forma legal R$800 mil para os Estados Unidos. O valor foi transferido em dezembro de 2022, antes do fim do seu mandato. A transferência do valor é investigada pela Polícia Federal, que apura se o presidente enviou dinheiro aos Estados Unidos para se prevenir de uma eventual persecução penal. A informação foi publicada pela revista Veja. Segundo Bolsonaro, a quantia foi transferida de sua poupança do Banco do Brasil para o BB Américas. E enviei sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. De acordo com a Polícia Federal, Bolsonaro teria enviado a quantia para os Estados Unidos para se manter por lá enquanto aguardava um golpe de Estado no Brasil. No vídeo, ele diz que a medida foi uma forma de se precaver da incerteza econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito e indiciou Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros suspeitos por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Em agosto do ano passado, Renan e Maciel Alves de Carvalho, seu instrutor de tiro, foram alvos da Operação Nexum, que investigava um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A principal suspeita é de que o filho 04 do presidente tenha inflado o número de faturamento na receita de sua empresa, a RB Eventos e Mídia, para conseguir empréstimos bancários. Através da quebra de sigilo bancário, o inquérito revelou que o valor do último empréstimo realizado pela empresa ainda não foi quitado e a dívida acumulada ultrapassa os R$360 mil. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Poder Judiciário em 8 de fevereiro de 2024. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se pede mais diligências, oferece denúncia ou pede o arquivamento do caso. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta sexta-feira o julgamento de mais 15 acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A Corte já condenou 71 pessoas. O plenário virtual do STF começou hoje o julgamento do terceiro bloco de acusados de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Esse grupo é composto por 15 pessoas. Durante a sessão, que acontece à distância, os ministros avaliam as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República
e apresentam seus votos em uma página eletrônica. O final do julgamento destes casos está previsto para o dia 20 de fevereiro. As penas propostas pelo relator e ministro Alexandre de Moraes variam de 12 a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões por danos morais. A corte já condenou 71 pessoas que estiveram presentes nos protestos eleitorais de 2022, que resultaram na destruição das sedes dos 3 poderes em Brasília, no Distrito Federal. A seguir, Rio de Janeiro inicia estudo sobre vacina da dengue em adultos. Manhã difícil para o paulistano. Falta de energia paralisa 2 linhas do metrô. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.